Meus alunos do 7º ano, fique esperto, o professor Silvio Santos está na área, a gente vai falar de ciências hoje novamente. Claro, né? O professor Silvio Santos é professor de ciências, vai falar de outra coisa. Então, para de falar besteira, hein, professor? Bom, na última aula, a gente ficou sabendo sobre o ar. A gente começou a estudar características desse ar que está ao nosso redor, né? Afinal de contas, é do ar que a gente retira quem? O nosso glorioso oxigênio, né? E a gente viu que nem sempre foi assim. O ar, primitivamente falando, não era a atmosfera que existia naquela época, não era igual a essa atmosfera suave na nave que tem hoje para a gente respirar. Não existia, na verdade, a atmosfera adequada. E com o passar do tempo, a realização de fotossíntese por parte de bactérias, as primeiras bactérias fotossintetizantes começaram a liberar oxigênio no ambiente. A palavra sempre me some aí, mas as ações vulcânicas que liberam ali o CO2 na atmosfera também foram formando ou contribuindo para a formação de uma atmosfera mais adequada para a vida. E daí, sim, para frente, começou a possibilitar a existência de vidas mais evoluídas, tá bom? Então a gente viu lá que o nitrogênio é o mais abundante na nossa atmosfera, né, no nosso ar. O oxigênio tem ali 21% e um outro que tem é o gás carbônico e o vapor d'água, tá bom? Então, eu até falei isso, quando você pensar no ar, né, que a gente respira, não pense que só existe oxigênio no ar. Existem outros elementos, mas o nosso organismo, ele absorve o oxigênio, tá bom? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos para a tela, olha lá o que tem propriedades do ar. O ar, ele tem lá o gás carbônico, ele tem o nitrogênio, ele tem o oxigênio, ele tem o vapor da água, beleza. Porém, existem características do ar que está ao nosso redor, tá bom? E a gente vai falar disso hoje, aula 33. Cor, cheiro e gosto, que são características do ar que está ao nosso redor. O ar tem massa e ocupa espaço, a gente vai falar sobre isso. E o ar se expande e pode ser comprimido, tá bom? Bom, propriedades do ar. O ar, ele tem 3 propriedades básicas que quando não estão acontecendo, é sinal que tem algum tipo de mistura nesse ar, tá bom? Como assim, professor? Vamos lá, para vocês entenderem. Quais são as 3 propriedades básicas do ar? O ar, ele é incolor, ou seja, ele não tem cor. Quando uma coisa é incolor, quer dizer que ela não tem cor. O ar, ele é inodoro. Quando uma coisa é inodora, quer dizer que ela não tem cheiro. E insípido é quando não tem gosto. Então, se uma coisa é insípida, quer dizer que ela não tem um gosto definido. Então, não é normal você sentir gosto no ar saudável, no ar que está limpo, tá bom? Então, a característica normal do ar é ele não ter cheiro, não ter cor e não ter gosto. Quando você sente alguma coisa no ar, é sinal que tem algo misturado nesse ar. Por exemplo, você na sua casa está ali, tranquilo, aí de repente você percebe um cheiro de gás, de cozinha. Aí você fala assim, tem alguma boca aberta do fogão? É bem comum, né? A gente falar isso no nosso dia a dia. A boca, né? Boca do fogão. Tem alguma boca do fogão que será que está aberta? Por quê? Eu estou sentindo um cheiro de gás. Ou seja, o gás estava limpo, normal, sem cheiro, né? Ali. E de repente você percebeu o gás de cozinha, que uma boca do fogão estava aberta.
Por quê? Porque o ar que estava limpo se misturou com o GLP, que é o gás, né, que vem da cozinha, o gás do gás de cozinha. Então, quer dizer o quê? Que você só sentiu porque nesse gás, nesse ar, se misturou um outro elemento. Tá? Mas, naturalmente, o gás ele não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor. Tá bom? São as 3 propriedades do ar. Bom, o ar ele só deixa de ter essas características que a gente acabou de falar quando está misturado com outros componentes. Aí sim, quando ele está misturado com outros elementos, aí você acaba sentindo o cheiro do ar, né? Então, se esse elemento for, por exemplo, um perfume, se esse elemento for, por exemplo, o gás de cozinha, se esse elemento for, por exemplo, uma queimada perto da sua casa, ou até mesmo uma queimada em cima do seu fogão, né? Um arroz queimando, uma carne fritando, você vai sentir as partículas desse acontecimento, dessa reação química suspensa no ar e, através do ar, essa mistura, né, daquele cheiro que está sendo exalado, ela vai chegar nas suas vias aéreas e você vai perceber a existência dessa reação que está acontecendo. Então eu coloquei para vocês uma imagem de uma criança contemplando ali, né, o ar puro, que geralmente na natureza é mais fácil a gente perceber essas características do ar, né? Quando a gente está em ambiente assim livre, dificilmente você sente a presença de outros componentes no ar, né? Como, por exemplo, o sabor, como cor, ou sabor, cor e cheiro, né? Então você não sente. Então ele está ali como quem diz assim, ai meu Deus, que coisa gostosa, um ar puro, né? Uma coisa também que é interessante, pessoal, você já percebeu quando chove, né? Logo que chove, a gente sente o ar mais leve, o ar mais limpo. Por quê? Porque a gente não percebe. Mas existem partículas suspensas no ar que deixam o ar um pouco mais pesado. E quando vem como poeira, fuligem, né, da reação química aí dos automóveis, né? Enfim. Então, quando vem uma chuva, essa chuva ela limpa o ar e fica um ar mais cristalino, a gente sente uma pureza, né? Isso principalmente a gente que mora aqui na região amazônica, para a gente é muito comum a vegetação perto da gente, né? Isso é até a gente deve até agradecer a Deus, porque é um privilégio, né? As pessoas de fora, muitas pessoas de fora que não moram aqui na região norte, tem a nossa região como uma região subdesenvolvida, que a nossa região não é evoluída, enfim, tem um pensamento muito errado da nossa região, justamente por a gente viver num ambiente inserido dentro da floresta amazônica, né, graças a Deus, e acham que aqui não tem evolução de tecnologia, enfim. Bom, é muito chato a gente ver as pessoas pensando isso, né, da nossa região, porque geograficamente nós somos privilegiados. Por quê? Porque a gente vive na Amazônia, a gente tem sim toda a evolução que eles têm lá, porém eles não têm o que a gente tem, que é esse contato direto com a natureza, tá bom? Então, para a gente é um privilégio a gente respirar esse ar puro e limpo da nossa vegetação amazônica, né? Então, o ar é uma coisa interessante do ar que a gente pode perceber. O ar, ele ocupa todo o espaço físico disponível em um ambiente. Podemos constatar essa propriedade quando inflamos um balão, por exemplo. Tá? Mas antes desse exemplo do balão, olha aqui para mim. Toda vez, pessoal, que você estiver num ambiente,
É claro, você não consegue ver o ar, né? Mas o ar, ele consegue chegar em todos os ambientes abertos, tá bom? Qualquer porta aberta, qualquer caixa aberta, qualquer tampa de garrafa aberta, o ar vai entrar ali naquele recipiente, ok? E ele tem essa capacidade, por quê? Porque ele é expansivo. O ar, ele tem, uma das características do ar é a expansibilidade. Ele não fica parado em um determinado cantinho, né? Ele preenche todo o ambiente. Então, por exemplo, quando você sopra um balão, né? Ele está seco, você sopra, ele vai inflar esse objeto de baixo, né? Que é o balão. Por quê? Porque quando você sopra dentro do balão, automaticamente ele vai ocupar todo aquele espaço do balão. E com a força que você faz, como o balão ele é elástico, ele vai suportar uma certa pressão de ar entrando ali. Se você encher muito, ele vai o quê? Vai estourar. Por quê? Porque você está injetando ar e o ar está pedindo ambiente. Você está soprando e ele quer mais espaço para ir. Se o balão vai aguentar ou não, você não sabe, mas quanto mais você soprar, o ar vai invadir aquele espaço, porque ele tem essa característica de ocupar todo um ambiente todo um ambiente livre, né? Então vamos lá, joga na tela aí. Então quando eu inflo esse balão, a gente pode constatar essa propriedade, né, do ar ocupar todo o espaço físico disponível quando a gente infla esse balão, né? A gente vai observar que o ar ele toma conta do espaço interno do balão. E como eu falei, quanto mais você sopra, mais espaço ele vai precisar. Então, como o balão é elástico, ele vai esticando, e o ar não quer saber. Se você jogar ar dentro, ele vai invadir do ambiente. Se esse balão estourar, esse ar não se perde, ele continua presente ali no ambiente, vai ficar suspenso, né, ali no ambiente. Ele não quer dizer que o balão estoura e o ar some junto com o balão. Não, o ar continua ali. O balão estava apenas segurando o ar dentro dele, mas quando ele é estourado, esse ar continua no ambiente. Você sabia? O ar se expande e pode ser comprimido, ou seja, o ar ele pode tanto se expandir, como eu falei, como ele pode ser comprimido, né? Como assim, professor? Por exemplo, você já foi numa borracharia, encher aquele pneu básico de bicicleta, né? Com certeza. O que você faz? Você pega um aparelhinho, né? Eu não sei como é o nome daquele aparelho, aí você vai plugar ele ali no pito, né, da sua bicicleta e vai apertar. Aquela válvulazinha vai, quando ela é pressionada, ela permite com que o ar venha de um aparelho chamado de... Deixa eu apagar aqui que eu... Um aparelho chamado de compressor. Tá bom? O que é esse ar compressor? Esse aparelho, que é o compressor. Ele vai ter ar comprimido dentro dele. Ou seja, vai ser gerado um volume de ar dentro desse cilindro que vai ficar sob uma pressão muito alta lá dentro. E toda vez que você, por aquela mangueira, permite com que esse ar saia, ele vai sair com muita pressão, porque ele está preso lá dentro, né? É como se coubesse 10 pessoas, mas tem 20. Então, qualquer oportunidade vai sair alguém dali de dentro daquela sala. É só um exemplo, uma analogia que eu estou fazendo. A mesma coisa é o ar. Ele está tão concentrado lá dentro que qualquer pressão que você faça naquela válvula para encher o pneu da sua bicicleta, ele vai sair. Eu estou falando daquela válvula do aparelho que enche, tá? Não é da válvula do pito da sua bicicleta, não. Por quê? Porque
esse ar ele está comprimido. Então você aperta aquela válvula, ele tende, ele quer sair. Então por isso que ele sai com muita força. Por quê? Porque o ar, assim como se você estoura o balão, esse ar que estava dentro do balão vai se espalhar no ambiente, que é a expansibilidade, ele também pode ser comprimido em algum lugar. Como, por exemplo, dentro do balão. Quando você está com o balão cheio, o ar está comprimido ali dentro. Mas quando você estoura o balão, ele vai se expandir. Ok? A mesma coisa, por exemplo, nos balões de oxigênio. Por exemplo, quando os caras vão mergulhar lá, os mergulhadores, eles usam aqueles cilindros na costa ali do oxigênio. Por quê? Porque o ar fica comprimido ali dentro e ele vai consumindo aquele ar durante o mergulho. Mas vai chegar um período que aquele ar vai acabar, tá bom? Então ele precisa vir para a superfície para pegar outro cilindro, ou então, enfim, acaba o passeio porque está acabando o oxigênio. Ou seja, ou senão ele vai se afogar e vai ter sérios problemas. Então, por quê? Porque esse ar, o ar ele tem a capacidade de ser comprimido em determinados equipamentos, tá bom? O balão de aniversário, quando pressionado, volta ao normal, devido ao ar que está comprimido em seu interior. Ele tende a voltar ao formato original. Ou seja, o balão cheio, pessoal, né? Você aperta esse balão por fora, né? A sua mão vai conseguir espremer ele um pouco ali, mas quando você solta, ela volta ao normal. Por quê? Porque o ar que está comprimindo ele dentro faz com que esse balão retorne à posição normal. Então você aperta, é como se você quisesse estourar o balão. Você não vai apertando ele, você aperta, aí os seus dedos parecem que vão entrar no balão. Mas se antes de estourar você solta esse balão, ele não vai ficar naquele formato de quando você apertou. A tendência dele é voltar ao formato que ele estava. É por isso que ele volta, porque o ar está comprimido, fazendo força de dentro para fora. Entendeu? Então, a expansibilidade e compressibilidade dos gases pode ser observadas, por exemplo, nos pneus de automóveis, né? Motos, bicicletas, assim como nos cilindros de ar utilizados por mergulhadores. Então, tudo isso, o ar fica comprimido dentro de uma determinada estrutura, né? Agora, se você pega por exemplo, você abre um vidro de perfume numa sala, é muito natural que a gente sinta esse perfume no ambiente, não é verdade? Não é preciso você chegar perto de uma pessoa ou perto de um frasco de perfume em um determinado ambiente para você perceber o cheiro daquela fragrância. Não, você vai sentir no ar. Por quê? Porque o ar ele é expansivo, ele tem a característica da expansibilidade. Aquele ar daquele perfume vai sair dali de dentro e o ar, né, e aquela fragrância vai se espalhando pelo ar. Isso é a expansibilidade, é uma característica do ar também. Assim como ele se comprime, ele se expande. Características de alguns gases da atmosfera, né? Aí a gente tem o nitrogênio, como eu falei ainda há pouco, o oxigênio, que o nitrogênio é o mais abundante, o oxigênio ele é necessário para o nosso organismo, né? O gás carbônico, aqui eu estou repetindo só uma parte da aula passada, tá, pessoal, para vocês entenderem. O gás carbônico também, ele é importante ali por causa do efeito estufa, né, em pouca quantidade, e o vapor de água pela questão da umidade. Tá bom, pessoal? Então, essas são algumas características, ou foram algumas características, desse ar que nos rodeia. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido bem. Se vocês prestaram bem atenção, vocês entenderam a importância e a complexidade, né? O ar ele é uma coisa simples da gente sentir, porém, quando a gente vai entender o que está presente no ar, a gente tem que ter uma certa atenção para aprender aí suas características. Tá bom? Vamos lá, professor Silvio Santos vai ficando por aqui e até a próxima.